Olá! No último vídeo, nós discutimos um pouco a questão do princípio do prazer e do desprazer ou da dor. Neste vídeo, a gente vai entender um pouquinho as consequências desse princípio fundamental, segundo Freud, do funcionamento do aparelho psíquico e como a mente acaba sendo desenvolvida a partir deste princípio. O Freud ele traz um modelo básico de funcionamento do aparelho psíquico lá no projeto Por uma Psicologia Científica, onde ele narra a seguinte situação, que é modelo. O que é o modelo? O modelo é algo que eu crio para explicar um conceito. Então, é uma história que eu crio para explicar um determinado conceito. Essa história é a seguinte. Uma mente de um bebê e pela primeira vez ela tem fome. Então ela começa a chorar. Essa criança começa a chorar porque não sabe muito bem o que fazer com isso e instintivamente chora. A mãe vai lá e dá o peito para essa criança. Essa criança ela tem uma série de sensações de prazer, porque ela resolve esse desconforto que nós aqui chamamos de fome, mas ela não sabe muito bem o que é, ela sabe que é um certo desconforto, mas é um detalhe importante, ela não tem uma sensação visual deste seio, porque crianças recém-nascidas não enxergam muito bem. O importante dessa conversa é, existem vários estímulos que algo resolve um determinado problema. Não sei exatamente qual que é o problema, essa criança não sabe, nós chamaríamos de fome, mas é assim que funciona para ela. É um desconforto, é uma dor, chora e alguma coisa resolve. Segundo Freud, estas sensações criam uma imagem minimênica do seio, uma imago deste seio. Esta imagem vai ser agregada a este conjunto de sensações que foram sendo criadas ao longo do tempo. Então, outros estímulos vão se agregando a esta imagem minimênica do seio. Pois bem, quando essa criança sentir fome pela segunda vez nessa história, para explicar um conceito, inicialmente é muito mais fácil buscar estas sensações do que buscar uma solução na realidade, que seria chorar. Então, primeiro se busca esta imagem minimênica do seio para ver se resolve o problema. Como a gente já sabe, isso não resolve. Isso acontece no chamado processo primário, que é aquele onde não tem acesso à motilidade. E aí existe uma frustração, que é a não solução do problema, e a partir daí se chora. Então, você, a partir desse ponto, começa a chorar. Agora eu vou transferir isso para uma outra situação. Vamos imaginar que estou num shopping, começo a sentir fome. Em algum ponto da minha mente, esse mesmo processo se repete, de imaginar que eu estou comendo alguma coisa. Isso é inconsciente. Mais para frente a gente vai entender o que é inconsciente, mas eu não sei que isso está acontecendo na minha mente. Vamos só aguardar esta informação. Eu não sei que isso está acontecendo na minha mente, até que, como isso não soluciona, a palavra fome, a sensação fome, aparece na minha mente consciente. Ou seja, eu presto atenção, eu sei que está acontecendo alguma coisa chamada fome. Pois bem, imediatamente eu começo a pensar, bom, como é que eu vou resolver isso? Vou na praça de alimentação, passo no mercado, vou para casa. Então eu já vou buscando uma solução para esta fome. O meu repertório é muito maior que este bebê. Então é importante a gente entender o que é uma analogia. Analogia é usar um modelo em outras situações semelhantes para a gente poder perceber e imaginar e tentar verificar o que está acontecendo. Então, o que eu acabei de fazer em psicanálise se chama analogia. Não quer dizer que exista esse bebê, não quer dizer que exista essa situação que o Freud descreveu, mas ela nos ajuda a pensar outras situações mais corriqueiras, mais do nosso dia a dia. Tá. Bom,
Feito isso, entendendo este exemplo prático, a gente pode começar a verificar o seguinte. Uma mente ela precisa saber e guardar a informação do que lhe dá prazer, ou o que é que resolve os seus estímulos. Implica que ela precisa ter memória. Uma mente, um aparelho psíquico precisa ter memória. Memória é guardar quais foram as soluções dadas para um estímulo. Neste modelo que nós estamos trabalhando, memória é isso, guardar soluções para algum problema. É muito interessante e parece uma coisa básica, mas muitos animais não conseguem guardar esta informação. Tá? O que é que resolveu o problema? O ser humano ele só conseguiu a agricultura quando ele conseguiu ter memória, porque é preciso saber como plantar, onde plantar, que data do ano plantar, quando colher, tudo isso precisa de memória, precisa de um armazenamento. Até então, o ser humano ele vivia na base da caça, ou seja, vou aqui, caço, acabou, vou para outro lugar, caço, acabou, não tem memória. Né? A caça é um tipo de atividade que não existe memória, a não ser como caçar. Mas para você, por exemplo, ter a agricultura é preciso ter um desenvolvimento da memória muito maior. Então eu preciso da memória para guardar essas soluções. Eu preciso da atenção também. O que em psicanálise nós chamamos de atenção? Acabei de dar o exemplo do caçador. O caçador ele precisa ter muita atenção. Ele não tem tanta memória, mas precisa ter atenção. Ou seja, aonde está a caça? Então ele vai para a floresta, vê sinais no chão, ouve, e por aí ele vai tentando saber onde está a sua presa. Então, atenção é vasculhar a realidade para encontrar aquilo que vai solucionar o meu problema. Isto é atenção. Então, a gente já sabe o que é memória, guardar a informação do que resolve o meu problema. Atenção, buscar ativamente no real aonde está a solução do meu problema. Então, a gente já tem essas duas palavrinhas mágicas, atenção e memória. Uma outra coisa que precisa acontecer, eu preciso entender se eu estou imaginando que eu estou comendo ou estou comendo. Se eu estou imaginando uma satisfação ou me satisfazendo. Se eu estou no processo primário ou secundário. Vamos pensar em termos de uma criança. Uma criança que teme o bicho-papão, ela não sabe direito o que é real, o que é imaginário. Um pequeno som para ela pode ser o bicho-papão. Uma sombra de um inseto pode ser um bicho-papão, porque ela não sabe ali diferenciar o que é imaginário do que é real. Então, essa possibilidade de distinção entre o que é real e o que é imaginário, o Freud chamou de julgar. Julgar é a capacidade de saber se eu estou imaginando ou se uma coisa é real. Se a gente pensar na psicose, né, ou usando um termo por enquanto muito banal e corriqueiro, os loucos não sabem a diferença entre realidade e fantasia. Então, isso é uma questão muito importante. E nesse sentido, essa capacidade de julgar está muito prejudicada. Logo, esse indivíduo ele não sabe, ele não consegue percorrer a realidade com atenção para achar aquilo que resolve o seu problema. E também aquilo que ele guarda na memória pode ser muito falseado, pode ser falso, porque passa a não ser um produto de uma satisfação no processo secundário ou na realidade, para ser uma memória que confunde fantasia com realidade. Então, o processo de julgar, essa capacidade de julgar, ela é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento mental a partir do princípio do prazer, da dor ou desprazer. E a partir daí a gente pode ir para um outro conceito, que eu aprendo e desenvolvo e guardo uma informação a partir daquilo que eu conheço. Quando eu acabei de fazer uma analogia entre a fome do bebê e a fome no shopping, eu parti de um modelo, usei este modelo para entender uma outra situação. O ser humano ele sempre trabalha com analogia, a partir do conhecido para o desconhecido. O totalmente desconhecido é algo para o ser humano
muito difícil de aprender. Ele precisa partir das suas experiências para aquilo que ele não conhece. E aí ele vai fazendo diversas analogias. Esse é um ponto muito importante no desenvolvimento mental, e a gente vai utilizar esse princípio da analogia em várias situações dentro da psicanálise. E guardem esse conceito, porque às vezes o estudante ele esquece isso quando a gente vai discutir objeto interno e desenvolvimento mental. Então guardem isso, que é muito importante, é sempre do conhecido para o desconhecido, ok? Bom, esses são algumas consequências, algumas palavrinhas que eu queria trazer para vocês, que são memória, guardar aonde está aquilo que me satisfaz. Atenção, procurar aquilo que me satisfaz no meio ambiente, na realidade. Julgar, aprender a discernir se eu estou tentando uma satisfação no processo primário ou secundário, porque senão também eu não vou conseguir a satisfação. E analogia, o ser humano ele aprende do conhecido para o desconhecido. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente continua os vídeos sobre conceitos iniciais, conceitos que estavam aí disponíveis para Freud entre 1895 e 1900 no próximo vídeo. Muito obrigado.